Boa noite, irmãos. Paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus, mais uma vez estamos aqui para continuarmos estudando a palavra do Senhor. Esse assunto tão importante para a nossa vida espiritual, sempre foi muito importante, mas especialmente para nós, que somos a geração do fim. Amém? Nós somos a última geração da igreja na terra. E nós precisamos estar atentos, preparados para as coisas que estão por vir. Amém, meus amados? Amém. Queridos, nós vamos hoje abrir a nossa Bíblia, ainda em Apocalipse, capítulo 6. Apocalipse 6. Amém? Vamos fazer mais uma oração, amém? Pai, ó Deus, eu também quero agradecer a Ti, ó Deus, por esse momento que o Senhor reservou para nós, ó Pai, estarmos aqui na Tua casa para estudarmos a Tua palavra. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, ó Deus, porque a Tua graça tem nos sustentado, a Tua graça tem nos mantido de pé. E nós queremos Te agradecer e pedir ao Senhor que o Senhor venha desvendar diante dos nossos olhos essa noite a Tua palavra. Pai, nós queremos receber diretamente do trono do Senhor. Venha, Senhor, nos ensinar, nos conceda, Pai, essa noite revelação nova da Tua palavra. Que a Tua palavra seja para nós alimento, instrução, sabedoria vinda do Teu trono, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos sair daqui essa noite fortalecidos, edificados, transformados pelo poder que há na Tua palavra. A Ti nós rendemos, Senhor, todo o nosso louvor e adoração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Irmãos, nesta série de estudo, nós estamos estudando sobre os 3 setes do juízo de Deus sobre a terra, que são os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus. Amém? Queridos, todos nós temos uma certa experiência quando o assunto é tribulação. Sim ou não? Sim. Tem alguém aqui que nunca passou uma tribulação na vida? Será? Uma hora a gente é afligido por alguma enfermidade, outra hora por problemas familiares, problemas financeiros, a morte, de um familiar, de uma pessoa querida, sem falar, sobre traições, perseguições, calúnias, decepções que nós passamos nessa vida. Irmãos, há muito sofrimento nesse mundo, nós sabemos disso. Há muita tribulação e ninguém consegue escapar disso. Nem as crianças são poupadas. Nem as crianças estão livres de passar por tribulações. Aliás, o quanto as crianças têm sofrido nesse mundo. Queridos? Nós temos, como igreja de Jesus, sempre orar pelas crianças. Todo dia eu oro a Deus, intercedo a Deus pelas crianças. Porque as crianças têm sofrido terrivelmente nesse mundo, queridos. E exatamente por isso, eu já vi muitas pessoas acreditarem que a igreja vai passar pela grande tribulação. Por quê? Porque a palavra de Deus nos diz que através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Jesus falou que no mundo nós passaríamos por aflições. Irmãos, só que onde está o erro nisso? Está em confundir as tribulações que o crente tem que passar mesmo, que todas as pessoas têm que passar nesse mundo, e confundir com esse período específico de tempo profético que Jesus chama de grande tribulação. Uma coisa são as tribulações que os crentes passam nessa vida,
Outra coisa diferente é o período específico de 7 anos, chamado de grande tribulação. Uma coisa, meus amados, não tem nada a ver com a outra. Tem um versículo que diz o seguinte: uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Os irmãos conhecem esse versículo? Eu não sei a referência não, mas decorem esse versículo. Amém? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas, irmãos, desde que o ser humano em Adão, lá no Éden, perdeu o domínio do planeta Terra para o diabo, que nesse mundo não existe paz. Nesse mundo não existe justiça. E quanto mais nós nos aproximamos do fim, mais difíceis as coisas vão ficando. Porque mais furioso também o diabo vai ficando, porque ele sabe que o tempo dele está se esgotando. Ele sabe que o domínio que ele tem sobre esse sistema mundano está chegando ao fim. Ele sabe que o destino que está reservado para ele é o inferno, é o lago de fogo. Lá em Apocalipse 12, versículo 12, diz assim a palavra de Deus: ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ou seja, quanto mais o fim se aproxima, quanto mais está chegando, vai chegando ao fim o domínio do diabo, quanto mais perto ele está chegando do inferno, porque Jesus disse que o inferno foi criado para Satanás e seus demônios, não foi criado para o ser humano, que é a imagem e semelhança de Deus. E infelizmente aqueles que rejeitarem Jesus, aqueles que rejeitarem a salvação, vão seguir Satanás para esse lugar terrível. Mas o inferno, ele não foi criado para o ser humano. O inferno foi criado para Satanás. Ele sabe disso. Então, quanto mais o fim se aproxima, mais furioso ele fica. É por isso que existe tanta violência. É por isso que a corrupção, a maldade, a imoralidade já tomaram conta desse mundo. Amados, a humanidade está cada vez mais podre, cada dia mais afundada no lamaçal do pecado. As pessoas não temem mais a Deus. Irmãos, nunca o santo nome do nosso Deus foi tão blasfemado quanto ele tem sido na nossa geração. As pessoas estão afrontando a Deus. As pessoas têm desafiado a Deus de todas as formas. A nossa geração, ela tem testado os limites da tolerância de Deus. Os irmãos acham que tudo isso passaria batido? Passaria despercebido diante do Senhor? Amados, a maior loucura, a maior insanidade que uma pessoa pode cometer nessa vida é a de tentar medir forças com Deus. Muitas pessoas estão querendo medir forças com Deus. Na semana passada, nós começamos a falar sobre a abertura dos 7 selos. Nós começamos semana passada a ver o que vai acontecer aqui nessa terra à medida que cada um dos 7 selos eles forem abertos. Nós vimos que os primeiros 4 selos eles vão liberar os 4 cavaleiros do Apocalipse. Não foi isso? Os irmãos que estavam aqui, quais são mesmo as cores dos cavalos? Os 4 cavalos? Branco, vermelho, preto e amarelo. Peraí, vamos, muita hora nessa calma. O primeiro, branco. O segundo, o terceiro, preto. E o quarto, verde. Amém? Nós vimos que o cavalo amarelo, na verdade, é verde. Nós vimos isso, amém, amados? Ficou alguma dúvida para os irmãos quanto a isso aí? O primeiro cavalo é o cavalo branco,
Queridos, no dia que esse primeiro selo for aberto, será o dia que o anticristo vai firmar um acordo de paz envolvendo Israel e as nações ali ao redor de Israel. Isso está lá em Daniel 9, versículo 27. A assinatura desse acordo de paz entre o anticristo e as nações ao redor de Israel vai marcar o primeiro dia dos 7 anos da grande tribulação. Como eu disse para os irmãos, o período da tribulação, ele não vai iniciar necessariamente no dia do arrebatamento da igreja. O marco para o período da tribulação não será o arrebatamento da igreja, mas vai ser a assinatura do acordo de paz, que o anticristo vai assinar envolvendo Israel e outras nações ao redor de Israel. No dia que esse acordo de paz for assinado, um acordo específico de 7 anos, aí vai iniciar ali o período dos 7 anos da tribulação. Então, amados, esse cavaleiro do cavalo branco, ele trará um forte espírito de engano sobre a terra. Nós vimos que esse cavaleiro do cavalo branco não é Jesus. Jesus é aquele que vai abrir os selos. Esse primeiro selo, o selo do cavalo, que vai liberar esse cavaleiro do cavalo branco, não é? Ele, na verdade, representa o anticristo. Amém? Nós vimos o paralelo que Jesus faz lá em Mateus 24 com os 4 cavaleiros do Apocalipse. Não é isso? Então, amados, no dia que esse primeiro cavalo ele for liberado, né, virá sobre a terra um forte espírito de engano. Agora, o segundo cavalo, o cavalo vermelho, trará guerras sem precedentes na história da humanidade. As guerras, elas não vão ser mais localizadas. O mundo inteiro estará em guerra. Depois que esse cavaleiro do cavalo vermelho for liberado, o mundo não terá mais nenhum dia de paz, até o final da tribulação. O terceiro cavalo, que é o cavalo preto, trará uma fome inimaginável sobre todo o planeta Terra. Fome como a humanidade jamais conheceu e nem imaginou. A fome vai atingir todas as pessoas, independente de serem pobres ou de serem ricas. Muitas pessoas vão ter dinheiro, mas não vai ter a comida para comprar. Vai ser uma fome terrível, amém? O quarto cavalo, que vai ser o cavalo verde, trará morte. Esse cavalo verde, ele vai matar 1/4 dos moradores da terra. 1/4 daqueles que sobreviverem aos outros 3 cavalos. Amém? Os que sobreviverem aos primeiros 3 juízos, depois 1/4 desses que restarem vão morrer, quando esse cavalo verde for liberado, quando o 4º selo for liberado, for aberto por Jesus. Amém? Irmãos, alguma dúvida até aqui? Ficou alguma coisa? Alguma pergunta? Tranquilo com os irmãos? Então hoje nós vamos agora começar a falar sobre o 5º selo. Amém? Apocalipse 6, versículo 9. Apocalipse 6, nós vamos ler primeiro do 9 ao 11. Apocalipse 6, 9 ao 11. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca,
e lhe disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam sendo mortos, como igualmente eles o foram. Amados, esse quinto selo, o irmão pode colocar para nós a imagem do quinto selo, né? Quando esse quinto selo, ele é aberto, João vê o clamor das almas dos mártires debaixo do altar. Amados, só esse texto aqui já seria suficiente para lançar por terra a teoria do sono da alma. Algumas pessoas acreditam que aquelas pessoas que já morreram estão dormindo, inconscientes, né? Quando a Bíblia fala, amados, sobre dormir no Senhor, é um sono aplicado ao corpo, não à alma. A alma, tanto dos ímpios que estão no inferno, que é o Hades, tanto a alma dos salvos que está lá no céu, está lá no paraíso, estão conscientes. Os que já morreram, eles não têm ainda, eles não têm nenhuma consciência do que acontece aqui na terra. Eles não sabem o que está acontecendo aqui na terra, mas eles têm total consciência da própria situação. A gente vê o exemplo aqui desses mártires, né, que estão mortos, lá no paraíso, na presença de Deus, mas eles estão ali fazendo um clamor a Deus. Jesus contou também sobre o rico e Lázaro, que aliás aquele texto não é uma parábola, como alguns imaginam. Aquilo ali é um fato que Jesus contou. Aquilo ali não tem nenhuma característica de parábola. Citando só uma coisa para os irmãos: as parábolas, nunca Jesus citou nome próprio de pessoas em parábola. E aquele texto fala o nome de Lázaro, o original cita inclusive o nome do rico. O texto fala sobre Abraão. Se aquilo ali fosse uma parábola, teríamos que deduzir que Abraão também é um personagem fictício, inventado por Jesus, e nós sabemos que não é. Abraão existe. Então, aquela passagem do rico e Lázaro não é uma parábola. Jesus contou ali algo real, um fato real. Aquele rico, por exemplo, ele estava lembrando que ele tinha pai, 5 irmãos. Ele até fala: olha, deixa eu ir lá, eu tenho 5 irmãos, deixa eu ir lá na casa do meu pai, alertar meus irmãos, para eles não virem para esse lugar. Quer dizer, a pessoa vai estar, ou está totalmente consciente. Tanto quem está no inferno, as almas que estão no inferno, que é o Hades, como as almas daqueles que estão no céu, no paraíso, estão conscientes, estão em estado de consciência. Amém, amados? Eles só não têm consciência do que acontece na terra, mas eles têm total consciência da própria situação. E há outros textos da palavra de Deus que nós poderíamos citar, hoje não vai dar tempo. Mas, irmãos, esse altar, ele faz alusão ao altar de bronze do santuário dos judeus. O sangue dos sacrifícios, eles eram derramados na base do altar. O que isso significa, meus irmãos? Que estes mártires que morreram por causa da palavra de Deus, morreram por causa do testemunho que eles sustentavam, eles são considerados como sacrifícios ofertados a Deus. Eles se ofereceram a Deus em sacrifício. Nós vivemos num mundo que é completamente hostil à palavra de Deus e à fé cristã. Irmãos, nós sabemos que muitos servos de Deus, eles já foram mortos por amor ao Evangelho. E ainda hoje, quantos irmãos nossos estão ao redor do mundo, sendo perseguidos, torturados, mortos, por amor a Jesus, por amor ao Evangelho, principalmente nesses países comunistas, nesses governos autoritaristas, como por exemplo China, Coreia do Norte, Afeganistão, Turquia e tantos outros países, onde ser cristão é símbolo, significa ser inimigos do governo.
Eles consideram um cristão como inimigo do governo daquele país. Se uma pessoa, por exemplo, for pega com uma Bíblia, ela pode até ser condenada à morte. Agora, os irmãos, imaginem o nível de perseguição que haverá nessa terra durante o governo do anticristo. Irmãos, durante esse período da tribulação, tanto judeus como todos aqueles que professarem a fé em Jesus vão ser terrivelmente perseguidos. A palavra de Deus nos diz que muitos serão martirizados durante a tribulação. Lá em 2 Tessalonicenses 2, versículo 4, diz que o anticristo, ele se levantará contra tudo que se chama Deus, ou contra tudo que é objeto de culto ou objeto de adoração, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ou seja, ele vai exigir a adoração das pessoas, ele não vai mais aceitar que ninguém adore a nenhum Deus que não seja ele próprio. E ele vai proibir todo tipo de objeto de culto. Uma pessoa não vai poder usar uma correntinha com uma cruzinha. Não vai poder. Imaginem a palavra de Deus. Vai ser completamente, totalmente proibido alguém portar a palavra de Deus, por exemplo. Amados, nessa série, nós nem estamos abordando o período da tribulação sob a perspectiva da ação do anticristo na terra. Nós estamos estudando apenas sobre os juízos que virão da parte de Deus. Tudo isso que a gente está vendo aqui, nós estamos vendo apenas sob o aspecto dos juízos que virão da parte de Deus. Só que paralelamente a tudo isso que nós estamos vendo aqui, queridos, o anticristo também estará agindo na terra. O anticristo estará infligindo um sofrimento terrível a todos os moradores da terra. É por isso que lá em Amós, capítulo 5, quero ler rapidamente para os irmãos, Amós 5, olha só isso aqui, amados, versículo 18 a versículo 20. Irmãos, sempre que você vê na Bíblia a expressão dia do Senhor, é em referência ao período da grande tribulação. Amém? A grande tribulação tem vários nomes na palavra de Deus. Às vezes vem como angústia de Jacó, dia da ira do nosso Deus, o dia do Senhor, é sempre em referência ao período da grande tribulação. Amós 5, 18 ao 20. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz, como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se entrando em casa, encostando a mão à parede, fosse mordido de uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão sem nenhuma claridade? O que o profeta está dizendo aqui, queridos? Que as pessoas não vão ter para onde correr. A pessoa vai estar correndo de um leão, aí vai topar com um urso na frente dele. Já imaginaram? Ele ali tentando escapar de um escorpião, põe a mão na parede e vai ser picado por uma cobra. Ou seja, não vai ter para onde correr. Amados, vai ser Satanás agindo por um lado, através da pessoa do anticristo, e a ira de Deus sendo derramada sobre a terra. Quando Jesus disse que esse tempo vai ser um tempo de tão grande tribulação como nunca existiu nesse mundo, como eu disse para os irmãos, acho que na semana passada ou retrasada, Jesus não estava exagerando. Isso é muito sério. Amém? Irmãos, já houve muitos ditadores cruéis, malignos, usados por Satanás ao longo da história.
houve muitos homens que foram verdadeiros monstros, nós sabemos disso. Hitler, por exemplo, matou 20 milhões de pessoas. Sabiam disso? Só judeus foram 6 milhões, só de judeus. Mas Hitler matou 20 milhões de pessoas. Stalin era chamado de monstro de aço. Ele foi um líder comunista soviético que matou 40 milhões de pessoas. Mao Tse-tung foi um líder comunista chinês que matou 77 milhões de pessoas. Irmãos, é muito difícil a gente imaginar que ainda possa haver homens que sejam piores que esses homens aqui. Nessa guerra, pertinho de nós agora, que nós vimos aí, entre Israel e os terroristas, do Hamas, aqueles terroristas, eles estavam pegando bebês. Aqueles que tinham sorte eram decapitados. Os bebezinhos que tinham sorte, as criancinhas que tinham sorte eram decapitadas. Porque outros, sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam pegando criancinhas, bebezinhos e assando vivos, lentamente até a morte. Pegavam bebezinhos, colocavam em fornos, ligavam e deixavam eles lá assando vivos até morrer. Queridos, é muito difícil a gente imaginar, sabe, que possa acontecer coisa pior do que isso nessa terra. É muito difícil imaginar que possa existir alguém pior do que esses homens aqui. Mas deixa eu falar uma coisa muito séria aqui para os irmãos. Nenhum desses homens pôde chegar à unha do que será o anticristo em poder, malignidade, crueldade. Irmãos, pensem no pior exemplar da espécie humana, o mais sujo, o mais podre, o mais maligno, o mais detestável, o mais cruel, o mais horrível, o mais monstruoso. O anticristo só perde mesmo para o próprio Satanás. Amados, a gente prega o Evangelho, a igreja anuncia a volta de Jesus, mas infelizmente muitas pessoas não acreditam. Até mesmo dentro das igrejas tem muitas pessoas que ainda brincam com o pecado. Tem muitas pessoas que não levam a sério a vida espiritual. Mas depois que a igreja for tirada dessa terra aqui, meus amados, muitas pessoas vão falar assim: e agora? Jesus levou a igreja e eu fiquei. Irmãos, nessa hora, muito crente meia boca, muito crente Raimundo, sabe o que é crente Raimundo? Um pé na igreja e outro no mundo. Muitos nessa hora vão virar crente fervoroso, sabe por quê? Porque vai ser a hora do tudo ou nada. Ou vai ser sofrer nesse mundo aqui, por amor a Jesus, ou então ir para o inferno eterno. Ou vai ter, a escolha vai ser essa: ou a pessoa vai querer ficar 7 anos aqui, sofrendo, ou então ir para o inferno e passar a eternidade no inferno. Então, amados, é muito sério. Por isso que eu digo que esse estudo é pesado, é gostoso de estudar, não é. Nós sabemos que não é, queridos, mas é muito importante. É motivante. Porque isso desperta a nossa mente para a nossa responsabilidade diante de Deus, que não é brincadeira. Amados, o livramento que nós recebemos de Jesus é muito grande. Eu já vi pessoas dizerem que a doutrina pré-tribulacionista é a doutrina do escapismo. Eu já vi pessoas falarem isso. Aqueles que querem escapar. Claro que eu quero escapar, Deus me livre. Por isso que o salmista Davi falou assim: a nossa alma escapou, como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós estamos livres. É para escapar mesmo, foi isso que Jesus fez por nós, Ele nos deu um escape. Jesus fala, se não me engano em Lucas, se não me engano em capítulo 21, Ele diz que é para a gente viver sóbrios, em sobriedade,
em vigilância, para nós escaparmos das coisas que virão sobre o mundo e estarmos de pé na presença do Filho de Deus. É para a gente escapar mesmo. Jesus é o nosso escape, Ele providenciou um escape para nós. Amém, meus amados? Amém. Pois não, minha irmã. Eu só tinha uma dúvida. Quando a pastora falou que as pessoas que ficarem, né, esses crentes meia boca, vão converter, mas você falou dos 7 anos da grande tribulação. Eles terão que permanecer vivos durante os 7 anos para serem salvos? Não. Não, né? Muitos vão morrer. Tá. Eles vão ter que, nós vamos ver aqui, rejeitar a marca da besta, permanecerem firmes, entregar a vida para Jesus e rejeitarem a marca da besta. Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouco sobre a marca da besta. Muitas pessoas vão morrer, né, nesse período. Muitas pessoas vão entregar a vida para Jesus e vão morrer. Mas no final da tribulação vão ressuscitar para reinar com Cristo. Nós vamos ver daqui a um pouquinho, né, um pouco mais sobre isso. Amém? É melhor ir no primeiro trem, né? Melhor ir agora. Eu quero ir agora. Eu quero ir agora. Eu também queria ir agora. Eles falam que mineiro não perde o trem, né, queridos? Esse aqui a gente não pode perder, não. Outros a gente pode até perder, mas esse aqui não. Misericórdia. Amados, sabe qual que é a escolha aqui? Bodas do Cordeiro no céu, ou grande tribulação na terra. Porque enquanto a terra estiver passando esse sofrimento todo aqui, a igreja, a noiva de Cristo, vai estar celebrando as bodas do Cordeiro no céu. Essa festa eu não perco por nada. Por nada. Amém, amados? Não podemos perder. Apocalipse 19, o anjo fala: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Porque enquanto tiver aquele sofrimento terrível aqui na terra, a igreja vai estar em gozo no céu, celebrando as bodas do Cordeiro com o nosso noivo. Amém, amém? Irmãos, muitas pessoas nesse período vão se converter a Cristo através do ministério das 2 testemunhas do Apocalipse e dos 144 mil judeus selados. Mas os que se converterem nesse tempo vai pagar um preço alto demais. Os que se converterem durante a tribulação, eles vão ter que rejeitar a marca da besta. Lá em Apocalipse 13, vamos um pouquinho mais para frente, queridos. Apocalipse 13, versículo 16. Apocalipse 13, 16 ao 18. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Exatamente. Amém. Eu não ia nem... Queridos, eu não ia nem entrar, a pastora citou, vou falar então, né? Porque eu ia um pouquinho mais adiante. Mas, não é? Hoje, quando o apóstolo João ele escreveu isso aqui, ninguém tinha noção nenhuma. Como, né, isso aqui poderia acontecer? Hoje, para nós, já é tudo muito claro. Nós sabemos que a tecnologia da marca da besta, ela já existe. Como que João podia imaginar algo que a pessoa seria marcada, ali uma marca que seria colocada na mão direita ou na testa, e ia possibilitar a pessoa comprar e vender? Sem isso, ninguém ia conseguir comprar ou vender. A revelação de Deus, ela é progressiva. Quanto mais nós nos aproximamos do cumprimento de uma profecia, mais clara ela vai se tornando para nós. Há alguns anos atrás, as pessoas não tinham uma noção como que isso poderia acontecer. Vamos colocar aí 50 anos atrás. Talvez
40, 30 anos atrás, as pessoas ainda não tinham noção como isso poderia acontecer. Para nós agora já está muito claro. Nós já sabemos. O que vai possibilitar uma tecnologia que possibilite todas as pessoas do planeta serem marcadas? Nós sabemos que a internet, né, vai possibilitar que isso aconteça. Por isso que a tecnologia, ela multiplicou tanto. Os irmãos já ouviram falar, os irmãos sabem o que é gematria? Gematria é trocar, né, as letras do alfabeto por número. Os judeus usam muito a gematria, né, porque agora, nos últimos anos para cá, sei lá, eles já estão usando muitos números arábicos que nós usamos. Mas antes era só gematria mesmo. Cada letra do alfabeto hebraico corresponde a uma letra. Sabia que tem gematria na Bíblia? Quando fala lá em além daqui, outro caso, Mateus capítulo 1. Vocês já viram um versículo que diz assim, só citar esse exemplo para os irmãos aqui. Mateus 1. Mateus, quando ele escreveu o evangelho dele, ele escreveu para os judeus, e Mateus queria provar para os judeus que Jesus é o rei de Israel, que ele era o herdeiro legítimo ao trono de Davi, que viria para reinar. Porque essa era a expectativa dos judeus, né? Pelo Messias que viria para reinar. Então Mateus queria provar para os judeus que Jesus é realmente rei. Como que ele faz isso? Ele fala aqui, Mateus 1, versículo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo. Não vou ler isso tudo, não vai dar tempo. Tá. Vamos pegar versículo 17. Versículo 17. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. Desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. Por que Mateus faz isso aqui, queridos? Porque o nome de Davi no hebraico é escrito com 3 letras. Dalet, Vav, Dalet. Dalet corresponde ao número 4. Vav corresponde ao número 6. Então, Dalet, Vav, Dalet, 4 mais 6 mais 4, 14. Está vendo que interessante? Corresponde ao nome de Davi. O nome de Davi corresponde ao número 14. Então, ele queria provar para os judeus que Jesus é herdeiro ao trono de Davi. Ele usa gematria para mostrar isso para os judeus. Ele fala, não é coincidência, né? Porque Jesus é o herdeiro ao trono de Davi. Os irmãos estão vendo que interessante? Aqui, novamente, a palavra de Deus faz uso da gematria, né? E João diz aqui que a marca da besta, né, o número do seu nome, né, ele fala assim, aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é 666. Né? O que é o 666 no hebraico? Vav, 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 que corresponde ao número 6. Então, 666 no hebraico é WWW, trazendo para o português, né? Transliterado para o português. Olha que coisa interessante. Por quê? Porque é a rede mundial de computadores que vai possibilitar a marca da besta ser implantada. Olha para os irmãos verem que incrível isso aqui. Irmãos, nós sabemos que o dinheiro em espécie, ele já está prestes a sair de circulação, em cumprimento a uma agenda da ONU que ela vai ter que ser implantada até 2030. Olha só, aqui no Brasil já existe um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional, os irmãos podem pesquisar, é a PL 4068/2020. Essa lei já está tramitando, esse projeto de lei já está tramitando no Congresso Nacional. Qual que é o objetivo? Tirar o dinheiro de circulação. Os irmãos que quiserem anotar, PL 4068/2020. Né?
na Inglaterra que não recebem dinheiro. Já tem locais no mundo que já não está circulando dinheiro em espécie. No Brasil, querido, já é muito pouco. Hoje em dia tudo é Pix. Com Pix, Esses dias eu passei um aperto, eu estava com dinheiro para pagar uma conta, mas não tinha na conta, no banco. Aí eu tive que chegar para minha sobrinha e falar assim, ó, eu te dou o dinheiro, você faz o Pix para mim, porque eu tenho dinheiro e não conseguia pagar a conta. Porque tem que ser um Pix. Então a gente vê que o objetivo é esse mesmo, é tirar o dinheiro de circulação, queridos. Olha, a tecnologia da marca da besta, nós sabemos, ela já está pronta e inclusive já está sendo testada em larga escala mundo afora. Irmão, coloca para nós aquele videozinho, é alguns segundos o vídeo. Aqui, muitas pessoas já estão usando, já tem o chip. Já. Mas e essa pessoa já está chipada, né? Tá, chipado. Porque na questão da marca da venda vai ser imposição. Sim, Né? vai ser E obrigatório. será que Né? essa pessoa que já pôs o chip ainda pode ser converter? Pastora, eu acredito que até então ainda não é, esse chip que muitas vezes coloca, não é ainda a marca da besta. Eu vejo como uma coisa muito perigosa, muito perigosa. Por quê, queridos? Porque a marca da besta é também um instrumento de controle. Eu, na minha pele, ninguém põe nada. Mão direita e testa, tô fora, ninguém põe nada. Não é? A marca da besta lá na segunda semana, na segunda vez no ano meio último, né? Não é a primeira, na segunda. Não, ela já está sendo implantada. Já existe a tecnologia. Só que depois vai ser imposto. Vai ser obrigado. Né? Porque por enquanto, bem ou mal, a gente não consegue comprar com cartão de crédito, com dinheiro. Só que vai chegar uma hora, quando a igreja sair daqui, queridos, aí acabou. Aí vai ser. Vai progressivo, cartão de crédito, aproximação, é como, né? Cartão de crédito já com chip ali, as coisas vão vindo devagar, sabe por quê? Para as pessoas acharem que é tudo natural, que é normal, as pessoas vão acostumando. Amados, eu já vi pregadores de renome querer provar que a marca da besta não é literal. Amados, a pessoa está vendo acontecer. Está vendo muito claro. Está vendo acontecer. E quer convencer as pessoas, não. Quando a Bíblia fala que vai ser colocado na testa, é porque a mente da pessoa vai estar dominada, trabalhando pelo anticristo. Colocar na mão é porque a mão dela vai estar. Queridos, valeu. Isso é muito sério, nós temos que ter muito cuidado com isso. Amém? Olha só, eu não sei quantos irmãos viram, recentemente agora mesmo, passou naquele Domingo Espetacular, falando sobre isso. Eu não lembro se esse vídeo é do Domingo Espetacular, mas no Domingo Espetacular, recentemente os irmãos podem olhar, tem vários lugares no mundo que só compra agora através, né, com a palma da mão. Olha só, esse videozinho, são alguns segundos, mas olha para os irmãos verem. Na Suíça mesmo. Não é? Eles estão ficando Olha assim. só. Você foi na China. Isso é na China. Tem som não? Aí ela sai vindo e assim, já passei. Olha lá. Aí ele fala, me dá a mão. Não posso mostrar, não. Fala assim. Se não tiver som, não tem Ela já problema, tem não, mas dá para os irmãos. Depois na Bandeirante. Não. Ai, cadê o som? Mas deu para os irmãos entenderem direitinho, não é? A moça chegou lá para fazer uma compra, só colocou a mão dela lá, pagou, tá tudo certo. Aí o rapaz pergunta ela, você pagou com a palma da mão? Ela, não precisa de mais nada, nem de documento, não precisa de chave, não precisa de nada. Colocou a mão ali, né, já consegue pagar. Queridos, olha para os irmãos verem, por isso que eu estou dizendo para os irmãos, a coisa já está acontecendo. A gente já está vendo acontecer e ainda tem gente que não consegue aceitar, não tem nada a ver, é tecnologia, é progresso. Queridos, não é nada disso, isso é uma coisa muito séria. Olha, o presidente da França, Emmanuel Macron,
e o presidente do Fórum Econômico Mundial, que é o Klaus Schwab, eles disseram que o futuro da humanidade é ter um chip no cérebro. Os irmãos estão vendo aí a Neuralink, a empresa do Elon Musk, já está colocando chip no cérebro das pessoas, né? Klaus Schwab, olha o que ele disse, amados, como que isso é sério. Ele disse que a tecnologia futura, ela vai permitir que as autoridades intervenham nas nossas mentes, lendo nossos pensamentos, influenciando nosso comportamento. Por isso, meus irmãos, que uma vez recebido a marca da besta, não haverá mais nenhuma chance de salvação. Receber essa marca vai ser a mesma coisa, é o mesmo que receber um selo de propriedade do anticristo. A pessoa vai estar completamente entregue a ele e dominada por ele. Klaus Schwab chama isso de a quarta revolução industrial. Ele até escreveu um livro sobre isso, que vai ser a fusão do homem com a máquina. Ele afirma que até 2030, todo ser humano vai ter um chip no corpo. Tem um judeu bem famoso também, um rabino judeu, ele chama Yuval Harari. Ele disse que o ser humano vai passar agora rapidamente do Homo sapiens para o homem-deus. A mesma coisa que Satanás ofereceu para Eva lá no começo. É a mesma coisa. Quando Eva falou assim, não, eu não posso comer porque o dia que eu comer, né, eu vou morrer. Satanás falou assim, não, é certo que não morrerás. É porque Deus sabe que o dia que você comer, você vai ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. O diabo está oferecendo a mesma coisa para o ser humano. A mesma coisa. Eles acreditam que o ser humano vai alcançar a imortalidade através da tecnologia. O ser humano vai ter todo o conhecimento através desse chip que vai ser colocado no cérebro. Então, na verdade, o engano do diabo é o mesmo. Ele está novamente enganando a humanidade com a mesma mentira que ele enganou lá no começo do mundo. Queridos, todas as pessoas que receberem a marca da besta já estarão com o passaporte carimbado para o inferno. Não haverá mais chance de voltar atrás. Nós precisamos saber disso, para a gente não ser enganado. Ele afirma que até 2030, né? O Klaus Schwab, ele diz que até 2030, todo ser humano vai ter um chip no corpo. Irmãos, agora, aqueles que se recusarem a receber, aqueles que vão ficar aqui na terra, e se recusarem a receber a marca da besta, vão ser terrivelmente perseguidos, torturados e mortos. Muitos serão decapitados. Olha o que aqui diz Apocalipse 20, versículo 4. Apocalipse 20, versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda a alma dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. A Bíblia fala que esses que não receberem a marca vão ser decapitados. Não por coincidência, a decapitação é a forma que os terroristas islâmicos mais gostam de matar as pessoas. Assunto para outro estudo. O anticristo será islâmico. Amém? Nós vemos isso na Bíblia inteira também, mas isso é para uma outra ocasião. Mas, queridos, como eu disse para os irmãos, recebeu a marca da besta, acabou. É um caminho sem volta. Amém?
Então, amados, os mártires aqui, quando esse quinto selo é aberto, os mártires perguntarão quanto tempo demorará até que sejam vingadas suas mortes. Ou seja, quando terminará a grande tribulação e acontecerá a segunda vinda de Cristo para estabelecer o milênio. Isso que eles queriam saber, Senhor, até quando? Não é? Mas é dito a eles que esperassem ainda por pouco tempo, até que se completasse o número daqueles que também seriam mortos durante a tribulação. Aí, ao final da tribulação, todos os que foram mortos por amor a Cristo durante a tribulação vão ressuscitar no final da tribulação, para reinarem com Cristo aqui na terra também. Amém, amados? Alguma dúvida, queridos? Vamos agora ao... Pois não, pastor. A gente sabe que uma das marcas, uma das provas que nós somos de Deus é o Espírito Santo. Aqui nos faz, inclusive lá em Romanos 8, 14, Sim. diz isso, Romanos 8, 16 também. Haverá conversão aqui, inclusive dos judeus, que verão através da mão de Jesus. A Bíblia fala sobre os salvos durante a tribulação, né? Quando ser muitos. A pergunta é, o Espírito Santo é onipresente, mas ele será assunto com a igreja. E aí, aqueles que converterem, inclusive os judeus aqui? Pastor, essa é uma dúvida que muitas pessoas têm. Nós sabemos, a Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se o Espírito Santo sobe com a igreja, não é? Como que as pessoas vão ser salvas durante a tribulação? Por quê, pastor? Porque, na verdade, o Espírito Santo vai voltar a agir na terra da forma que ele agia no Antigo Testamento. Porque isso do Espírito Santo habitar em todos os crentes é privilégio da igreja. E isso começou a acontecer a partir do Pentecostes, que o Espírito Santo veio sobre a igreja. Todo crente tem o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus é o selo, não é? É aquela garantia que nós pertencemos a Cristo. Então, todo crente tem o Espírito Santo. Só, queridos, que isso é privilégio da igreja. Antes do tempo da igreja não era assim. Como que era no Antigo Testamento, antes do Pentecostes? Deus escolhia algumas pessoas a dedo. Colocava naquelas pessoas o Espírito Santo, e aquelas pessoas então faziam a obra de Deus aqui na terra. Mas não era todo crente que tinha o Espírito Santo. Não era todo crente que era templo do Espírito Santo. Isso começou a acontecer depois do Pentecostes, que o Espírito começou a habitar em nós. Como vai ser durante a tribulação? O Espírito Santo vai agir na terra? Vai. Mas vai ser de fora para dentro. Ele não vai habitar nas pessoas que se converterem. Era como era no Antigo Testamento, né? O Espírito Santo convencia as pessoas da mesma forma, porém, eles não eram templo do Espírito, eles não eram habitação. O Espírito Santo não habitava em todos os crentes. Assim vai ser durante a tribulação. As duas testemunhas do Apocalipse, né, que eu creio ser Moisés e Elias, vão ser cheios do Espírito Santo. Aqueles 144 mil judeus que serão selados para fazer a obra de Deus aqui na terra, 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel, também estarão cheios do Espírito Santo, e eles vão fazer a obra de Deus. Então as pessoas vão sim converter por ação do Espírito Santo, mas o Espírito Santo não vai habitar nela. Vai voltar a ser como era no tempo do Antigo Testamento. Sabe por quê, queridos? Irmãos, a gente não tem clara noção do privilégio que nós temos de fazermos parte da igreja de Jesus, de sermos noiva de Cristo. Amados, a igreja, o tempo da igreja é um tempo limitado. Nós fazemos parte de um grupo seleto. Quando começou a igreja? No Pentecostes. Quando vai terminar a era da igreja? No arrebatamento. Os que se converteram antes do Pentecostes, que morreram, foram salvos antes do Pentecostes, foram salvos, mas não fazem parte da igreja. Agora, os que vão se converter depois do arrebatamento,
Vão ser salvos? Vão, mas também não vão fazer parte da igreja. Igreja somos nós. Por isso que aqueles que se converterem depois não vão participar das bodas do Cordeiro, a festa de casamento entre Cristo e a noiva, que é a igreja. Aqueles que morreram no Antigo Testamento, salvos, vão ser ressuscitados no final da tribulação, juntos com os que vão ser ressuscitados, que morrerem por amor a Cristo, vão ressuscitar no final da tribulação, aqueles que tiverem, perdido o arrebatamento. Por quê? Porque eles não são igreja. Igreja são aqueles que estão entre o Pentecostes e o arrebatamento. Por isso que no dia do arrebatamento vão ser ressuscitados os salvos em Cristo. Aqueles que fazem parte da igreja vão ser ressuscitados. Os outros salvos só serão ressuscitados no final da tribulação. Porque as bodas do Cordeiro é para nós que somos igreja de Jesus. Esse privilégio de ser a habitação do Espírito Santo, templo do Espírito Santo, é privilégio da igreja. Amém, amados? Por isso nós precisamos entender o valor que isso tem. Pastora, na Assembleia, eu estava prestando atenção numa pregação de uma pastora nossa lá na Assembleia, e eu achei muito interessante a pregação dela, que ela falou: quem tiver com o Espírito Santo, ele vai ser o Espírito Santo, e ele que vai conduzir tudo, o arrebatamento. Jesus enviou o Espírito Santo lá em Pentecostes, e ele vai ser o responsável de levar a igreja para Cristo. Sim, exatamente. Queridos, olha, deixa eu contar uma coisa para os irmãos. Os irmãos sabem quem foi o último profeta do Antigo Testamento? João Batista. João Batista foi o último profeta do Antigo Testamento, porque ele viveu e morreu antes de ser inaugurada a nova aliança, antes do tempo da igreja. Então, João Batista foi o último profeta do Antigo Testamento. E Jesus falou uma coisa interessante. Jesus disse que entre os nascidos de mulher, ninguém foi maior que João Batista. Abraão não foi maior que João Batista, Davi não foi maior que João Batista, né? Daniel não foi maior que João Batista, ninguém. Jesus falou que entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. A gente cita a primeira parte do versículo, mas a segunda parte Jesus fala assim: mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Sabe por quê? Um dia chegaram para João e falaram assim: João, aquele que você apontou para ele estava batizando, da além do Jordão e tal, e as pessoas estão seguindo ele. As pessoas queriam jogar João Batista contra Jesus, tipo assim, as pessoas estão te abandonando e indo atrás de Jesus. Aí João Batista fala assim: olha, quem tem a noiva é o noivo. Eu sou amigo do noivo. Eu fui convidado para a festa e eu estou feliz demais de ter sido convidado. Mas eu sou apenas amigo do noivo. Agora a noiva é do noivo. Queridos, quem é maior para o noivo? O amigo dele ou a noiva? A noiva. Por isso é que Jesus fala que nunca existiu ninguém maior que João Batista. Mas o menor entre nós aqui, estamos numa posição acima dele. Porque nós somos noiva. João Batista era amigo do noivo, mas nós somos noiva. Olha que coisa maravilhosa. Então, queridos, é um privilégio inexplicável fazer parte da igreja de Jesus. Queridos, é muito triste a pessoa viver na era da igreja e perder o arrebatamento, perder as bodas do Cordeiro. Triste, infelizmente vai acontecer com muitos, infelizmente. Amém? Claro aqui para os irmãos, queridos. Vamos agora ao 6º selo. Eu vou acelerar um pouquinho, versículo 12, Apocalipse 6, Apocalipse 6, versículo 12 ao 17. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando, abalada por vento forte, deixa cair os figos verdes.
e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Irmãos, quando esse sexto selo for aberto, haverá um grande terremoto de proporções globais. A terra inteira vai abalar. A Bíblia diz que o sol se converterá em trevas, a lua vermelha como sangue. Volta e meia a gente ouve falar aí de luas de sangue. Não é verdade? A última lua de sangue aconteceu no dia 8 de novembro de 2022. A próxima vai ser em 2025. Irmãos, mas como eu tenho dito para os irmãos, tudo que nós temos visto acontecer nesses últimos anos são apenas vislumbres, pequenos sinais de coisas que vão acontecer em proporções dezenas, centenas de vezes maior na tribulação. Essas luas de sangue que a gente vê acontecer não são nada parecidas com isso que nós estamos vendo aqui, nesse capítulo de Apocalipse. O versículo 13 diz que as estrelas cairão pela terra, ou seja, junto com o terremoto vai haver uma grande chuva de meteoros. Tenta imaginar a visão que João teve ali, aquelas estrelas caindo. É porque vai haver uma grande chuva de meteoros. O versículo 14 diz que os céus vão se deslocar como um pergaminho que se enrola. Queridos, quem é que gosta de observar o céu, a beleza do céu? Eu acho o céu maravilhoso, né? Meu filho ali, ele é testemunha, às vezes a gente está indo para casa e fala: gente, olha como o céu está maravilhoso hoje. Não é verdade? O céu é lindo. Cada dia, né? Cada hora é um espetáculo diferente. Cada hora que você olha para o céu, ele está de um jeito. Uma hora ele está todo azulzinho, outra hora tem aqueles fachos laranjado, rosa, né? O pôr do sol. Queridos, coisa maravilhosa. Eu tenho privilégio, né? Do meu quarto eu consegui ver o pôr do sol todo dia. Eu fico lá fascinada com o pôr do sol. Cada dia é diferente do outro. Na verdade, cada hora é diferente. 5h30 começa uma cor linda. Aí vai passando uns minutos assim. Cada hora você olha, está uma cor diferente. Uma coisa maravilhosa. Só que nessa ocasião aqui, queridos, as pessoas vão olhar para o céu e tudo que elas verão é um buraco negro no céu. Ninguém vai ver mais o azul do céu. Ninguém vai ver mais um pôr do sol. Só um buraco negro. Queridos, e o texto diz que todos os montes e ilhas serão sacudidos. Quando a Bíblia fala todos, é todos. Todos os montes e ilhas que existem no planeta serão sacudidos. Ou seja, todo o planeta Terra será abalado. Irmãos, nós temos visto quanto que os desastres naturais têm aumentado assustadoramente no mundo. Só nesses últimos anos para cá, a incidência de desastres naturais aumentaram em mais de 500%. Só de uns últimos anos para cá. Olha, durante a grande tribulação, todo o planeta Terra vai passar por convulsões e mudanças, como se ele estivesse indo num processo contrário ao processo da criação. Lá em Gênesis, a gente vê a respeito da criação, e o processo começando com um planeta que estava sem forma e vazio, até ter atmosfera, luz, sol, vegetação, vida animal, estrelas. Mas a descrição que a Bíblia nos dá do dia do Senhor parece descrever
né, essa sequência exata, mas em reverso, o contrário, não é? Deus vai purificar o planeta Terra dos terríveis pecados e corrupções. Deus, na verdade, vai estar aqui preparando o planeta para o glorioso reino milenar de Cristo, nessa terra aqui. Amém? Embora terrível, mas a grande tribulação vai culminar na libertação do planeta Terra, das garras do diabo. Irmãos, os homens ficarão desesperados, mas não terá para onde correr. Olha o que diz o versículo 15: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Irmãos, quando eu leio isso aqui, eu lembro dos bunkers. Agora, nesse tempo de guerra, lá em Israel, a gente ouve muito falar sobre os bunkers, né? Que são aquelas estruturas que eles fazem, fortificadas, né? São feitas de ferro e concreto. Geralmente, eles constroem no subsolo, né? Para que sejam protegidos de ataques, de bombas, de desastres naturais. Irmãos, esses abrigos, eles podem até proteger as pessoas de muitas coisas, mas não da mão de Deus. Ninguém pode fugir de Deus. Ninguém pode se esconder de Deus. Queridos, eu costumo dizer que se o diabo investir contra a vida de alguém, essa pessoa ainda tem a opção de correr para Jesus. Porque do diabo ainda dá para fugir, mas de Deus não. De Deus não tem como fugir. Irmãos, nós, a igreja evangélica, sempre falamos muito do amor de Deus. E nós temos que falar muito mesmo desse amor. Porque a nossa maior sorte, a nossa maior alegria, a nossa maior riqueza é saber que o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador do Universo, é um Deus que nos ama, e nos ama com amor eterno. Lá em Jeremias 31:3, ele diz: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Deus não tem um grande amor, Ele é o próprio amor, e isso é maravilhoso, meus irmãos, mas não é tudo. Nós estaremos pregando um evangelho incompleto se nós falarmos apenas do amor de Deus e não falarmos da justiça de Deus. Porque esse Deus de amor também é fogo consumidor. Hebreus diz que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Amados, não existe amor verdadeiro se não houver justiça. E essa é a mensagem da cruz. A cruz fala do infinito amor de Deus, mas a cruz também mostra a justiça de Deus. A cruz nos mostra Jesus morrendo na cruz pelos nossos pecados, mas a Bíblia mostra também a ira de Deus sendo derramada sobre Jesus, que estava ali na cruz carregando os nossos pecados. Então esse mesmo Deus de amor também é justiça. Versículo 16 e 17. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta do trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Irmãos, todos os seres humanos conhecem a paciência de Deus, o amor de Deus, a graça, a misericórdia, a longanimidade, a compaixão de Deus. O que a humanidade ainda não conhece é a ira de Deus e a ira do Cordeiro. Mas todos aqueles que ficarem nessa terra depois do arrebatamento, aqueles que não subirem no arrebatamento, vão conhecer a ira de Deus e a ira do Cordeiro. Amados, quando a gente fala em Cordeiro, eu já estou encerrando, mas quando a gente fala em Cordeiro, o que a gente pensa? Cordeiro é um animal manso, dócil, inofensivo, para aqueles que se submeterem ao Cordeiro de Deus. Ele é o Salvador, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
mas para aqueles que o rejeitarem, ele mostrará ira e juízo. Jesus é, ao mesmo tempo, cordeiro e leão. Em sua primeira vinda, Jesus veio como um cordeiro. Foi como um cordeiro que ele morreu naquela cruz. Foi como um cordeiro que ele se ofereceu em sacrifício para nos salvar. Mas agora, quando ele voltar, ele virá como um leão. Na primeira vinda, ele veio como nosso Salvador, ele veio para nos salvar. Mas na segunda vinda, ele virá como juiz. Amém? Por último, bem rapidamente, o 7º selo. Esse aqui é bem rápido mesmo, queridos. Capítulo 8, o 7º selo está no capítulo 8, versículo 1 ao 6. Bem rapidamente. Quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então viu 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as ações de graça de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos, terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Irmãos, existe um parêntese aqui no Apocalipse entre o 6º e o 7º selo. Antes da abertura do 7º selo, João viu os 144 mil judeus selados, não é? Que vão pregar o evangelho durante a grande tribulação, né? E através, nós sabemos, desses 144 mil e das 2 testemunhas, o evangelho vai ser pregado na terra. E João também, ele vê então a grande multidão que vai ser salva nesse período, através da pregação das testemunhas e dos 144 mil selados. Aí depois, então, no capítulo 8, é que é descrita a abertura do 7º selo. Irmãos, quando o cordeiro abriu o 7º selo, a Bíblia diz que houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Sabe o que isso aqui transmite para nós? Sabe quando você engole seco? Você fica sem palavras? Sabe quando parece que a gente fica em estado de choque? Esse silêncio absoluto no céu por meia hora indica algo terrível, assustador, espantoso. Aquilo ali indica a vinda de acontecimentos terríveis. Por quê, meus irmãos? Irmão, coloca aquele último gráfico para nós, por favor. Porque o 7º, exatamente. Olha só, nós vimos que todo o juízo de Deus está dentro dos selos. Por quê? Porque o 7º selo, ele vai liberar, ele contém e ele libera o juízo das 7 trombetas. Amém? O 7º selo contém e libera o juízo das 7 trombetas. Amados, houve silêncio no céu pela expectativa das coisas terríveis que viriam. Porque acreditem, meus amados, se os 7 selos foram terríveis, as 7 trombetas serão ainda piores. Assim como as 7 taças serão piores que as 7 trombetas. Por isso, queridos, que cada novo julgamento de Deus que vai ser liberado, ele vai vir com maior severidade e com intervalos menores. É por isso que Jesus usa muito, quando vai falar da tribulação, sobre as dores do parto. As dores de parto são assim, né? As contrações, elas começam fraquinhas e bem espaçadas.
À medida que vai aproximando a hora do neném nascer, as dores aumentam em intensidade e diminuem o espaçamento entre elas. Assim também vai ser esse período da tribulação. Amados, eu já vi pessoas dizerem que esses juízos do Apocalipse são apenas alegoria. Aqueles que gostam de dizer que nada no Apocalipse é literal, a palavra de Deus não é alegoria, o Apocalipse não é uma alegoria, ele é literal, ele é real. Da mesma forma que aquelas pragas do Egito aconteceram de forma literal, no Apocalipse aqui também será. Só que vai ser em proporção e em intensidade muito maiores. Irmãos, como eu já disse para os irmãos, eu encerro aqui agora. A nossa geração está querendo medir forças com Deus e isso não tem como terminar bem. 1 Coríntios 10, 22, eu gosto muito da versão NBV desse versículo, que diz assim: vocês estão provocando o Senhor a irar-se contra vocês? Será que vocês são mais fortes do que Ele? Romanos 2, 5, a versão King James atualizada diz assim: entretanto, por causa da tua teimosia e do teu coração insensível que não se arrepende, acumulas ira sobre ti no dia da ira de Deus, quando se revelará plenamente o seu justo julgamento. As pessoas estão acumulando a ira de Deus sobre si mesmas. Mas, amados, a igreja de Jesus não está destinada para ira. Por quê? Porque nós não temos um coração duro. Nós não temos um coração insensível, porque nós nos rendemos à voz do Espírito Santo de Deus. Nós estamos protegidos, nós estamos abrigados atrás da cruz de Cristo. A igreja não precisa temer nada disso que nós estamos vendo aqui. A gente precisa só vigiar e agarrar cada dia mais em Jesus. 1 Tessalonicenses 5, versículo 9, diz que Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Se você está em Cristo, você está seguro. Amém, meus irmãos? Aqui encerramos o estudo dos selos. Alguma pergunta, amados? Alguma dúvida? Só falar que, inclusive, o próprio João, lá em Apocalipse, tem que acrescentar de algum livro desse livro, ou seja, querer mitigar a verdade. Exatamente. A parte dele da árvore da vida, né? Exatamente. E vai acrescentar os flagelos contidos nesse livro. Então, amados, olha, por que nós estamos estudando isso aqui? Não é para a gente ficar com medo. É para nós despertarmos o nosso coração. Para nós entendermos o livramento grandioso que nós recebemos de Cristo. E a gente não brincar com isso. Nós valorizarmos o que Jesus fez por nós e cuidarmos com seriedade da nossa vida espiritual. O que nós vimos aqui nesses selos são apenas a primeira parte do juízo de Deus, que vai ser derramado sobre a terra. Então, estava ruim, vai piorar um bocado. Os irmãos vão ver, amém? A partir da semana que vem, nós vamos agora falar sobre as 7 trombetas. Provavelmente, uma aula apenas eu vou conseguir falar sobre as 7 trombetas. Amém? Os selos nós gastamos 2 aulas, mas as trombetas eu acredito que vai dar para a gente falar sobre as 7 no próximo estudo. Amém? Deus abençoe os irmãos. Amém? Passar a palavra para a pastora. Pedir meu pastor Tarcísio para orar, terminou? Amém?
Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos abertos para ouvir a Tua voz, Tua palavra, Senhor, sobre esse estudo de escatologia, Senhor Deus, que através desse estudo possamos, Senhor Deus, ter o conhecimento pleno para estar transmitindo para aquelas pessoas para buscar verdadeiramente ao Senhor. Sabemos que o tempo está escasso, o tempo está curto. Estamos aqui, Senhor Deus, em nome de Jesus, para fazer a Tua obra, levar a Tua palavra através do evangelismo, através da Tua obra, de vários testemunhos, Senhor Deus. Senhor Deus, capacita cada um, capacita a Tua igreja. Sabemos que a Sua vinda está próxima, sabemos que o Senhor está preparado para receber a Tua igreja, Senhor Deus. Mas temos um trabalho grande aqui, temos um trabalho grande na igreja, Senhor Deus, para levar a palavra do Senhor. Sabemos que não é fácil, Senhor Deus. Capacita-nos, Senhor Deus, capacita-nos com o Espírito Santo. Traga, Senhor Deus, em nome de Jesus, as palavras certas para converter essas pessoas. Sabemos que a coisa é séria, Senhor Deus. Sabemos que o inimigo está com fome e sede de almas, Pai. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor Deus, capacite a cada um neste momento, Senhor Deus, para levar o verdadeiro evangelho do Senhor. Nós te agradecemos, Senhor Deus, por tudo, pela palavra da pastora, pelos ensinamentos, Pai. E que o Senhor venha converter corações, em nome de Jesus Cristo. Amém.